Pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre uma obra que eu considero uma das mais importantes aqui do Brasil e também no Rio Grande do Sul, que é O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. É uma obra de fôlego. E quando a gente fala em obra de fôlego, não quer dizer que seja só porque ela é muito longa e tenha muitas páginas, se bem que isso acontece mesmo nessa obra de Érico Veríssimo. Mas uma obra de fôlego é também aquela onde o autor tem que se preparar muito, tem que usar muito a sua criatividade e se dedicar muito ao seu trabalho. E isso com certeza aconteceu, porque na obra O Tempo e o Vento, ele conta a história do Rio Grande do Sul, abrangendo um período de 200 anos, 1745 a 1945. Imagine o estudo que ele deve ter feito para conseguir falar no seu livro sobre a história do Rio Grande do Sul, nesse período, e ao mesmo tempo a criatividade de construir os seus personagens fictícios e fazendo com que eles interajam ali dentro de toda essa história que realmente aconteceu. Então, para mim, é uma das melhores obras que eu já li. Ela é chamada de trilogia, logicamente, porque tem 3 partes. A primeira parte, O Continente, volume 1, volume 2. A segunda parte, O Retrato, volume 1, volume 2. E a terceira parte, O Arquipélago, volumes 1, volume 1, volume 2 e volume 3. Também é chamada de, resumindo, a saga de 2 famílias, desde aquele período lá do início, de 1745 até ao tempo referido, 1945. E essas famílias são as famílias Terra e Cambará. Começando lá de Ana, Terra, Bibiana, que vocês já devem ter ouvido, chegando até o Capitão Rodrigo e continuando até os últimos personagens que vão ali finalizar a obra dele. Essa obra tem muitos elementos interessantes e quando eu comecei a ler não conseguia parar. Fui lendo, assim, muito rapidamente até para o número de páginas, mas é uma história que conquista, a gente quer fazer parte ali, que está ali junto, dentro da história. Então é um dos elementos também que me chamaram muita atenção. E uma das coisas que eu destaco, muito importantes, assim, que eu vejo que ele fez uso, e que outros autores também já tinham feito uso antes, é de uma metalinguagem. Lá já para o final da obra, vai surgir o personagem Floriano Cambará, que é um escritor. Então, Érico Veríssimo traz aí uma metalinguagem, né? Ele, Érico Veríssimo, é um escritor e ele agora cria um personagem. Floriano Cambará, ele é um personagem já diferente, por exemplo, de Capitão Rodrigo. Capitão Rodrigo era um herói. Os personagens heróis que existiram, os personagens que sempre conseguiam vencer tudo, que eram determinados, fortes. Capitão Rodrigo preenche todos esses requisitos. Já passando o tempo, quando surge lá Floriano Cambará, ele vai ser, digamos, um anti-herói ou um herói moderno ou pré-moderno. Por quê? Porque ele é um personagem que tem os seus sentimentos, tem as suas dúvidas, tem as suas contradições, ele não consegue resolver muitas coisas. Então, ele é um personagem humano, digamos assim. Isso também é uma diferença que se vê na literatura, né, com o decorrer dos tempos. Então, como é interessante que Floriano Cambará decide escrever sobre a história do Rio Grande do Sul e fechar a história de uma maneira incrível. Conta lá nas últimas páginas o seguinte: Floriano sentou-se à máquina, ficou por alguns segundos a olhar para o papel como que hipnotizado e depois escreveu de um jato. Era uma noite fria de lua cheia. As estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Fé, que de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado. E, pessoal, acho que eu dei spoiler aqui, porque quem não leu a obra já vai ficar sabendo. Isso que eu acabei de ler, Era uma Noite Fria, de Lua Cheia, é exatamente como começa a obra, lá na primeira página. E isso é uma coisa demais, quando a gente chega no final e descobre isso. Sinto muito para aqueles que ainda não leram.
porque também é um recurso que já foi usado de outras formas, mas dentro desse mesmo padrão, digamos assim. E isso nos dá uma maneira de avaliar diferente a obra, porque no começo é um narrador que é um narrador observador, desconhecido, então ele não faz parte da história, ele está ali apenas contando. Mas já Floriano, que é então, se descobre então no final que é o escritor, né, escritor, autor de O Tempo e o Vento, se torna agora a nossa abordagem de leitura do livro bem diferente, porque é um personagem que participa, aliás, é um narrador que participa da história, então é um narrador subjetivo. A gente pode daí pensar de diversas maneiras sobre o que ele escreveu. Essa é uma das coisas que eu achei muito, muito interessante. Tem muitos outros pontos, mas a gente talvez deixe para outro vídeo. As mulheres fortes, a passagem do tempo, o vento, sempre quando tem algum acontecimento importante, o vento aparece, está ventando, e creio que vai ficar muito aqui longa, o vídeo longo, então eu poderia deixar para uma próxima oportunidade. Lembrando que vocês podem comentar, digam ali quem já leu O Tempo e o Vento, o que acharam, quais foram as suas impressões, enfim, para a gente poder fazer essa troca sobre literatura, sobre livros. Eu digo para vocês que eu gostei muito, tanto que quando eu cheguei lá no finalzinho, terminei de ler, deu assim um vazio, tá? Eu queria mais, sabe? Quando a gente vê um filme ou uma série, ou até mesmo no caso do livro, que a gente se coloca ali junto, né? Participa. E foi assim para mim. No final, que tristeza. Tava faltando alguma coisa. E em muitas obras acontece isso com a gente, não é mesmo? Comente. Vamos continuar conversando sobre a literatura, sobre obras, sobre autores. E deixe seus comentários. Aguardo vocês no próximo vídeo.